Existe uma mentira silenciosa que muita gente acredita sobre sucesso. A gente olha para alguém que conseguiu algo grande, um negócio que cresceu, uma carreira sólida, uma habilidade impressionante e imagina que o momento decisivo aconteceu em algum ponto visível. Uma oportunidade, um golpe de sorte, um momento genial. Mas quanto mais eu observo pessoas que realmente constroem coisas duradouras, mais percebo algo curioso. O que realmente muda a vida delas quase nunca acontece diante de plateia. Acontece quando ninguém está olhando. Não é no palco, não é no post viral, não é no momento em que todo mundo finalmente reconhece o resultado. É antes, muito antes, eu comecei a perceber isso em pequenos detalhes. Detalhes que quase ninguém vê. Gente que acorda cedo, não porque quer parecer disciplinada, mas porque existe um trabalho silencioso esperando. Gente que estuda quando já poderia estar descansando, gente que repete uma habilidade dezenas, centenas, milhares de vezes sem qualquer aplauso. O mundo enxerga o resultado, mas ignora completamente o processo invisível que veio antes. Eu lembro de um período da minha vida em que comecei a notar essa diferença de forma muito clara. Naquela época eu consumia muito conteúdo sobre sucesso, vídeos, livros, entrevistas, histórias inspiradoras. Era fascinante ouvir sobre grandes conquistas, grandes decisões, grandes viradas. Mas algo sempre parecia faltar nessas histórias. Os dias normais, os dias em que nada acontece, porque a verdade é que sucesso não é construído nos dias épicos. Ele é construído nos dias completamente comuns. Terça-feira à tarde, quarta-feira chuvosa, domingo, silencioso, dias em que ninguém está olhando, dias em que não existe pressão externa, dias em que ninguém vai cobrar nada de você. E é exatamente nesses dias que algo importante acontece ou não acontece. Porque quando não existe plateia, só sobra uma coisa, você e a relação que você tem com suas próprias escolhas. Eu descobri isso de forma desconfortável. Durante muito tempo eu era disciplinado apenas. Quando havia pressão externa, provas, prazos, expectativas de outras pessoas, nessas situações eu funcionava bem, mas quando ninguém estava cobrando, algo diferente acontecia. A disciplina desaparecia, o foco diminuía, a procrastinação aparecia com facilidade, e isso me fez perceber algo incômodo. Eu não estava construindo disciplina. Eu estava apenas reagindo à pressão. Essas duas coisas são completamente diferentes. Pressão externa cria urgência, disciplina interna cria consistência, e consistência é construída no silêncio. Eu lembro de uma noite em que essa percepção ficou muito clara. Eu estava sentado na frente do computador, com uma tarefa importante para fazer, algo que poderia realmente melhorar minha situação naquele momento. Mas não havia prazo imediato. Ninguém estava esperando aquele trabalho naquela noite. Ninguém saberia se eu deixasse para amanhã. E naquele instante surgiu aquela negociação clássica dentro da mente. Você pode fazer isso amanhã. Hoje foi um dia longo. Um pouco de descanso não vai fazer mal. Esses pensamentos são extremamente convincentes, porque eles parecem razoáveis. Mas naquele momento eu percebi algo, a decisão que eu tomasse ali, ninguém veria nenhum post, nenhum reconhecimento, nenhuma recompensa imediata. Apenas uma escolha silenciosa, fazer o trabalho ou adiar. E essa percepção trouxe uma pergunta poderosa. Quem eu sou quando ninguém está olhando? Essa pergunta muda tudo, porque ela remove completamente a performance social. Ela remove a necessidade de parecer disciplinado. Ela remove a pressão de mostrar resultados, só sobra a verdade das pequenas escolhas. E quanto mais eu observava pessoas que realmente alcançaram algo significativo, mais eu percebia um padrão. Elas não são apenas boas quando existe pressão, elas são consistentes quando não existe nenhuma. Elas trabalham quando ninguém está cobrando, elas estudam quando ninguém está avaliando. Elas treinam quando ninguém está assistindo. Esse tipo de comportamento parece simples, mas ele é raro, porque é fácil trabalhar quando existe recompensa imediata.
Fácil se esforçar quando existe aplauso. O difícil é manter o esforço no silêncio. E é nesse silêncio que a maioria das pessoas desiste. Porque sem reconhecimento externo, a motivação inicial desaparece. Mas as pessoas que constroem algo grande aprendem algo importante. Elas não dependem apenas de motivação. Elas criam compromisso. Compromisso com quem elas querem se tornar, mesmo quando o mundo ainda não percebeu. Essa mentalidade muda completamente a dinâmica do esforço. O trabalho deixa de ser uma reação às circunstâncias e passa a ser uma escolha diária, uma escolha repetida centenas de vezes, milhares de vezes, e quase sempre em silêncio, depois que você percebe que o sucesso real é construído quando ninguém está olhando. Outra coisa começa a ficar clara. O maior desafio não é o trabalho, o maior desafio é a mente, porque quando não existe plateia, quando não existe cobrança externa, quando ninguém está esperando nada de você, todas as batalhas passam a acontecer dentro da sua cabeça. E essas batalhas são silenciosas, mas são brutais. Eu descobri isso da forma mais comum possível, lutando comigo mesmo, não contra outras pessoas, contra mim. Eu lembro de várias manhãs em que o despertador tocava e meu cérebro imediatamente começava a negociar. Mais 10 minutos. Hoje você merece descansar. Você pode compensar depois. Esses pensamentos parecem pequenos, mas eles aparecem todos os dias. E quando ninguém está olhando, ninguém está lá para impedir que você ceda. Esse é o ponto que muita gente não entende sobre disciplina. Não é algo que aparece nos dias bons. Ela aparece nos dias em que sua mente começa a inventar desculpas extremamente convincentes. Eu vivi muito isso. Havia dias em que eu realmente queria avançar em algo importante. Um projeto, um estudo, uma habilidade nova. Mas assim que eu sentava para começar, uma sensação estranha surgia. Resistência, uma mistura de tédio, ansiedade e desconforto. Meu cérebro imediatamente procurava alternativas. Checar o celular, abrir redes sociais, assistir um vídeo curto, responder mensagens, coisas pequenas, quase inofensivas, mas que tinham uma função muito clara: evitar o desconforto do esforço profundo. E, quando ninguém está olhando, é extremamente fácil cair nessa armadilha. Porque não existe consequência imediata. Se você procrastinar hoje, ninguém vai saber. Se você abandonar uma tarefa importante, ninguém vai cobrar se você passar 3 horas consumindo distrações. O mundo continua girando, mas existe uma consequência invisível acontecendo. Cada pequena decisão está moldando quem você se torna. Isso parece dramático, mas é verdade, porque identidade não é formada por momentos gigantes, ela é formada por padrões repetidos. E esses padrões, eles são construídos justamente quando ninguém está olhando. Eu comecei a perceber isso em uma situação bem simples. Era tarde da noite. Eu estava cansado. Já tinha trabalhado bastante durante o dia. Mas ainda existia algo que eu poderia fazer para avançar. Em um projeto importante, nada urgente, nada que alguém estivesse esperando imediatamente. Eu podia simplesmente fechar o computador e descansar. E naquele momento começou aquela conversa interna clássica. Você já fez o suficiente hoje. Não precisa exagerar. Começa amanhã. Mas dessa vez eu parei por um segundo. E pensei algo diferente. Eu não estava decidindo apenas se faria aquela tarefa. Eu estava decidindo quem eu estava me tornando. Essa ideia muda completamente o peso da escolha. Porque o que parece apenas uma decisão pequena, na verdade está reforçando um padrão. Ou eu reforço o padrão de fuga, ou reforço o padrão de compromisso. E ninguém vai ver isso. Ninguém vai aplaudir. Mas a pessoa que eu me torno, no futuro, vai sentir... E eu percebo que as pessoas bem-sucedidas não são necessariamente as mais talentosas. Elas são aquelas que aprendem a lidar melhor com essas batalhas internas. Elas também sentem preguiça, também sentem dúvida, também têm vontade de desistir. A diferença é que elas reconhecem essas emoções, mas não deixam que elas comandem as decisões. Elas entendem algo muito importante, né? Sentir resistência é normal. Agir apesar dela. É o que constrói progresso. Essa percepção tira muito do drama do esforço, porque você para de esperar sentir vontade, você para de esperar sentir motivação e começa a trabalhar
mesmo quando essas coisas não aparecem. Isso não significa viver em sofrimento. Constante significa apenas não permitir que o humor do momento controle a direção da sua vida, e isso é extremamente poderoso, porque o humor muda, motivação muda, energia muda, mas compromisso pode permanecer. Eu comecei a enxergar essas pequenas batalhas internas quase como um treinamento. Toda vez que meu cérebro queria fugir, eu tinha uma oportunidade de fortalecer um tipo específico de músculo mental. É músculo da decisão consciente. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. Não porque o desconforto desapareça, mas porque você aprende a atravessá-lo. Como alguém que entra em água fria, no começo parece impossível, mas depois você percebe que o choque inicial passa. Então você continua as pessoas bem-sucedidas. Não vivem livres dessas batalhas, elas apenas se tornaram melhores em enfrentá-las. Especialmente quando ninguém está olhando, existe algo curioso sobre o sucesso, quando ele finalmente aparece. O mundo olha para o resultado e imagina que tudo aconteceu rápido. Parece repentino. Parece que aquela pessoa simplesmente deu certo. Mas quem vive no processo sabe que não foi assim, porque o sucesso real é quase invisível enquanto está sendo construído. Ele cresce lentamente, silenciosamente e quase sempre. Nos momentos em que ninguém está olhando, eu começo a perceber isso quando olho para trás e observo minhas próprias rotinas. Nada do que realmente mudou minha vida aconteceu em momentos grandiosos. Aconteceu em dias comuns, né? Dias em que eu acordei sem vontade, mas mesmo assim fiz o que precisava ser feito. Dias em que ninguém estava esperando nada de mim. E ainda assim eu avancei um pouco, dias em que o progresso parecia tão pequeno que quase parecia inútil. Mas aqui está algo que poucas pessoas percebem. O progresso raramente parece impressionante no dia em que acontece. Ele parece pequeno, quase insignificante. Mas quando você repete pequenas decisões centenas de vezes, algo extraordinário começa a surgir. Composto, assim como juros compostos no dinheiro. Esforço consistente também se acumula. Uma habilidade melhora, um projeto cresce. Uma ideia começa a ganhar forma. E quando as pessoas finalmente veem o resultado, elas chamam isso de sucesso. Mas elas não viram os milhares de momentos silenciosos que vieram antes. Eu lembro de perceber isso em um período em que estava trabalhando intensamente em algo que ainda não mostrava nenhum resultado externo, nenhum reconhecimento, nenhuma validação, apenas trabalho repetido e, confesso, havia dias em que parecia inútil. Meu cérebro começava a questionar tudo. Será que isso vale a pena? Será que alguém algum dia vai perceber? Será que você está apenas perdendo tempo? Essas perguntas são comuns. Todo mundo que constrói algo passa por isso. Porque trabalhar no silêncio exige algo muito difícil. Confiança no processo, confiança em algo que ainda não existe. E isso é desconfortável. Ser humano gosta de feedback rápido. Gostamos de ver progresso imediato. Gostamos de sentir que o esforço está gerando recompensa. Mas a maioria das coisas valiosas na vida demora para aprender uma habilidade profunda, demora para construir reputação, demora para criar algo realmente significativo, e nesse intervalo entre esforço e resultado, muita gente desiste não porque são incapazes, mas porque não conseguem continuar, trabalhando quando ninguém está olhando. Esse é o grande filtro, porque quando você remove a plateia, sobra apenas o compromisso com o processo, compromisso com a versão de si mesmo que você está tentando construir. Eu comecei a perceber que as pessoas que realmente chegam longe têm uma relação diferente com esse processo invisível, né? Elas não trabalham apenas quando existe recompensa imediata. Elas aprendem a encontrar valor no próprio ato de melhorar. Elas encontram satisfação em saber que estão ficando um pouco melhores hoje do que estavam ontem, mesmo que ninguém perceba ainda. Essa mentalidade transforma completamente a jornada. O foco deixa de ser
reconhecimento e passa a ser crescimento quando isso acontece. Algo poderoso surge. Consistência, consistência. Não é algo espetacular. Ela é silenciosa, às vezes até entediante, mas ela constrói coisas extraordinárias ao longo do tempo. Porque cada pequena decisão reforça uma identidade. A identidade de alguém que continua, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está esperando, mesmo quando ninguém está aplaudindo, e quando você vive assim por tempo suficiente, algo inevitável acontece. Os resultados começam a aparecer, primeiro pequenos, depois maiores, e eventualmente o mundo percebe. De repente as pessoas dizem coisas como: você teve sorte, você apareceu do nada, você conseguiu rápido, mas você sabe a verdade. Você lembra das noites silenciosas, dos dias comuns, das batalhas internas que ninguém viu. Você lembra de todas as vezes em que poderia ter desistido, mas escolheu continuar. E nesse momento, algo interessante acontece. Você percebe que o sucesso nunca foi realmente sobre reconhecimento, ele sempre foi sobre quem você se tornou no processo. Se você está ouvindo isso agora, talvez esteja exatamente naquele estágio invisível da jornada, o estágio em que você está trabalhando, aprendendo, tentando melhorar, mas ainda não vê grandes resultados, se esse for o caso. Eu quero que você lembre de algo importante. Os momentos em que ninguém está olhando são os momentos que mais importam, porque é ali que sua identidade é construída, é ali que sua disciplina é treinada, é ali que suas escolhas revelam quem você realmente é, não quem você parece ser para os outros, mas quem você decide ser no silêncio. E se você continuar escolhendo avançar nesses momentos. Mesmo quando é difícil, mesmo quando é entediante, mesmo quando parece lento, uma coisa é praticamente inevitável. Com o tempo, o mundo começa a perceber aquilo que você construiu em silêncio. Mas até esse dia chegar, continue trabalhando, continue aprendendo, continue fortalecendo essas pequenas decisões invisíveis. Porque no final das contas, o que pessoas bem-sucedidas fazem quando ninguém está olhando não é algo extraordinário. É algo muito mais simples. Elas continuam. Se meu conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que podem estar passando pela mesma fase. Até o próximo vídeo.